Olá, tudo bem? Mais um vídeo com testemunho. Estou fazendo alguns vídeos com testemunhos, com palavra, para a gente poder ser edificado. O Senhor vem me cobrando falar mais quando eu começar o vídeo, falar de um versículo. E glória a Deus por isso. Eu acho que os primeiros vídeos talvez eu não tenha falado no começo. Eu citei, mas não foi no começo. Mas eu vou começar agora com um versículo, tá bom? Está em Jeremias 33:3, que diz assim: Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém. Glória a Deus por isso. A Bíblia, ela tem muitos versículos que nos convidam a clamar a Deus. Então, meu testemunho hoje é sobre clamar a Deus. Eu ouvia muito, mas eu não clamava. E aí, eu lembro que num momento de desespero, de novo a história do carro. Gente, esse carro eu vou te contar. É umas coisas que eu falo pra vocês. Tem uns negócios que é na vida da gente, que é uns elefante branco. Já ouviram falar? Ou é só eu que conheço? Que sabe aquelas coisas que nós temos em casa? Que você fala assim, gente, por que eu comprei isso? Por que eu tenho isso? Sabe umas coisas que vêm pra mão da gente? Amaldiçoada. Porque assim, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Cara, sabe quando é o fruto de um divórcio? É o fruto de uma confusão? É o fruto de um negócio que você fala, meu Deus do céu. E eu falava muito pro meu ex-marido assim, eu fico sem marido, mas não fico sem carro. E eu não falava às vezes verbalizando, mas eu pensava. E quem que ouve nossos pensamentos? Papai do céu. Eu falava, eu não saio desse casamento se eu não tiver sem carro. Porque o que era o meu altar? O carro. Não era o meu casamento. Não era meu marido, não era a minha casa. Eu não estava preocupada, eu estava preocupada com o carro. E aí, é muita soberba, né? É muita altivez. Olha, o Senhor me ensinou tanto nesse período. E aí eu lembro que já contei o testemunho sobre o carro ter ficado no pátio, sobre ter a dívida ativa, parará, parará, parará. Aí eu tenho outro testemunho do carro para contar. O Senhor, eu tava fazendo Uber na época, porque eu lembro que eu falei para vocês, eu trabalhava num lugar, aí eu tinha acupuntura, eu larguei a acupuntura, fui fazer Uber, parará, parará, recebia diversas ligações do banco, do financiamento. Porque aquela dívida que eu tinha, que o senhor levantou pessoas para me ajudar, era para quitar a dívida ativa do carro, de documentação, IPVA, licenciamento. Mas eu tinha o financiamento do veículo, R$ 755 por mês de parcela do carro. Quero ver hoje você fazer uma parcela de R$ 755 de um carro. Você não faz. Mas eu tinha esse valor. A pessoa tinha uma renda, trabalhava, eu tinha 3 empregos nessa época e eu não pagava uma parcela do carro. Não tem vergonha de falar isso não, gente. Não tem vergonha não, nenhuma. Senhor, diante de Deus aqui. E eu não pagava. Virou uma bola de neve. E aí eu comecei a receber diversas ligações do banco, que ia entrar com busca e apreensão, parará, parará. Cheguei no ápice de 6, 7 parcelas para pagar. E eu fazia o Uber, aí um dia eu tava rodando de Uber, eu falei, eu vou vender o carro. E vou voltar para a farmácia, porque eu tinha fugido da farmácia, porque eu não queria voltar para a drogaria, porque eu não queria trabalhar de sábado, domingo e feriado, porque eu queria cuidar do meu filho, porque eu queria fazer as coisas da igreja. É horrível trabalhar de domingo, só quem trabalha de domingo sabe, quem trabalha de feriado sabe. Até 11 horas da noite, nem até 2 da tarde. É até as 11. Drogaria, conhecem? Essas farmácias por aí, que eu não vou falar nome, não vou fazer propaganda. Eu trabalhava numa rede aqui em Sorocaba, saí para fazer Uber. Aí eu parei numa loja de carro. Eu falei assim, vou vender esse carro. Vou vender esse carro, eu não aguento mais esse carro. Gente, não é possível que eu não consiga pagar as parcelas desse carro, pelo amor de Deus. Isso deve ser uma maldição na minha vida. É uma maldição, não é possível. Aí eu entrei numa loja de carro para vender o carro. Cheguei lá, puxaram a placa do carro, o carro tava bonitinho, porque até então tinha tido testemunho em agosto.
tinha pago todas as dívidas do carro, só que eu tinha a dívida do financiamento, do banco. Aí o vendedor falou, olha moça, a gente não vai comprar teu carro, porque ele vai entrar com busca e apreensão. E já aconteceu aqui na nossa loja, da pessoa às vezes não tá, mas no outro dia entrar e a gente ficar com a bucha. Então a gente não vai comprar. Tchau, foi embora, nem me deu atenção, me tratou mal e foi embora. Eu falei, gente, não é possível. Liguei o aplicativo do Uber, fui trabalhar. E eu angustiada, e eu querendo vender o carro, e eu querendo vender o carro. Coloquei na minha cabeça que eu queria vender o carro. Ai, gente, é muita instabilidade. Eu vou falar pra vocês. Quando a gente não está alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo, quando a gente não confia em Deus, por mais que a gente tenha 50 anos de crente, quando a gente não é convertido de verdade, quando a gente só tá brincando de ser crente, é difícil. Porque qualquer vento de doutrina, qualquer coisa te desestabiliza, você faz qualquer negócio para se livrar dos BO, mas você não vai pro teu quarto fazer o quê? O que Deus mandou eu fazer. Porque quando eu saí da loja, eu liguei o aplicativo do Uber. Eu falei, vou fazer Uber, vou levantar o dinheiro aqui e vou trabalhar. E Deus virou para mim e falou assim, vai para tua casa clamar a mim. Eu ouvi, vai para tua casa clamar a mim. Mateus 6, Mateus 6, Mateus 6, 6, Mateus 6, 6. E aí eu falei, gente, Mateus 6, 6, deixa eu ir lá ver o que tem em Mateus 6, 6. Vou ler o que tá em Mateus 6, 6. Mateus 6, 6 diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Eu falei, 2 horas da tarde, numa terça, quarta-feira da semana. Deus tá mandando eu ir para casa orar? Não vou. Não vou. Eu vou trabalhar. Eu preciso trabalhar. Beleza, gente, eu liguei o aplicativo, eu rodava aquele centro de Sorocaba, mas não tinha uma corrida. Gente, não era um feriado. Gente, era um dia comum. As pessoas usam Uber num dia comum. Quem é Uber aqui sabe o que eu tô falando. Pega a viagenzinha, 5, 6 reais, mas pega. O meu aplicativo não tocava. E Deus falava comigo, Mateus 6, 6, Mateus 6, 6. Aí me deu 5 minutos, porque eu achava que era coisa na minha cabeça. Me deu 5 minutos, eu falei, eu vou pra casa. Então, se Deus tá mandando, eu vou obedecer. Fui obedecer. Peguei, fechei o aplicativo e fui pra minha casa. Cheguei aqui, eu já tava nesse apartamento. Cheguei aqui, fechei todas as janelas, fechei tudo. E eu, literalmente, eu fiz Mateus 6. O meu apartamento é 40 metros quadrados, é pequeno. Eu poderia ter orado em qualquer lugar nessa casa, mas eu levei tão ao pé da letra, o quarto. Aí eu fui pro meu quarto, fechei a porta. Fechei a porta e fui orar. Gente, mas eu vou falar pra vocês. Aí eu clamava. Aí eu orava. Eu pedia pra Deus solução. Eu pedia pra Deus me mudar. Eu pedia pra Deus me fazer alguma coisa, mas não de dinheiro. Pra Deus consertar o que precisava ser consertado. Porque eu sentia que eu tava fazendo alguma coisa de errado. Eu sentia que eu tava desagradando a Deus. Eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo de errado? Eu já tinha entregado a acupuntura, eu já tinha entregado a clínica, sabe? Eu já tava dizimando, eu já tava ofertando, eu já tava servindo, eu já tava buscando. Eu já tava fazendo curso. Eu faço curso de teologia, nesse ano eu já tava fazendo curso de teologia para me aprofundar na palavra. Então, assim, eu achava que eu tava voando em Deus. E eu não entendia porque que eu estava passando por algumas coisas ainda. Fazendo de sonsa para Jesus, porque é o que a gente faz de sonsa. Porque a gente acha que a gente faz tudo, mas a gente não faz o mais importante que é obedecer. Eu não orava com com clamor, eu não sei. Faltava algo ali, faltava ser genuíno, faltava ali o coração, faltava. E aí eu chorava. E eu fiquei, gente, sem brincadeira, eu acho que eu devo ter ficado naquele quarto, eu não tinha nem almoçado. Eu acho que eu fiquei naquele quarto trancada. Não foi muito não, viu? Deve ter ficado 1 hora e meia, mais ou menos. Aí eu chorava, era ranho, com um choro, era de joelho, era deitada, era de pé, era uma loucura. E aí chegou uma hora que eu deitei no chão, eu já não tinha mais o que falar. Eu não tinha mais o que chorar. E aí eu lembro que a última frase que eu falei com Deus foi: o que tá faltando eu fazer? O que tá faltando?
O que o Senhor quer que eu faça? E ele falou assim pra mim: você precisa confiar. Gente, é audível. Isso aqui, esse rolê é só pra quem já viveu. Se você não viveu, eu vou orar pra tu sentir isso, pra você ouvir. E Deus falou comigo: eu não quero que você faça nada, porque eu já fiz. Você só precisa confiar. Eu já fiz. Você só precisa confiar. E eu não confiava não, gente. Eu dava as minhas coisas pra Deus, eu pegava e metia a mão e tirava da mão de Deus. Aí Deus falou isso comigo, eu peguei, levantei, falei, vamos almoçar. Vou almoçar. E fui almoçar. Sentei aqui nessa mesa, esquentei o prato no micro-ondas. Meu celular tava aqui do lado do meu prato. Tinha 10 chamadas perdidas de uma irmã da igreja. 10 chamadas. 10 eu acho que pode até ser pouco, porque tinha algumas chamadas. Eu falava, misericórdia, que a irmã aqui comigo? Eu já achei que tivesse acontecido alguma coisa. Porque como eu fazia Uber, às vezes era pra corrida, essas coisas. Eu peguei o telefone. Oi, tudo bem, fulana? Não vou falar o nome aqui, mas fofa, minha amiga até hoje, glória a Deus por isso. Ela falou assim, Su, você tá podendo falar? Eu falei, tô. Ela falou assim, viu? O Senhor me colocou teu nome hoje no meu devocional. E ele, em Tiago, ela estava fazendo o devocional em Tiago, no livro de Tiago. O Senhor fala para se a gente pode suprir a necessidade de um irmão, que a gente faça. Não vou lembrar a passagem agora. E também nem vou caçar aqui, porque eu acho que eu não vou achar, mas procure em Tiago, é alguma coisa sobre você suprir a necessidade de alguém. E ela falou que Deus falou com ela, soprou meu nome para ela. E que se ela pudesse me ajudar a suprir essa necessidade, que ela teria que fazer. E ela falou assim, olha, eu não sei quanto que tá, eu não sei qual é o seu problema hoje, mas eu sei que é alguma coisa sobre o seu carro, porque a gente tinha tido uma conversa antes sobre o carro, sobre a dívida do carro, e há uns dias atrás, 2 dias atrás, a gente tinha tido uma conversa, que eu tava tentando regularizar, e ela falou assim, eu não sei quanto é, mas o Senhor tá falando para eu pagar a sua dívida. E eu falei assim, irmã, a dívida, eu não consigo puxar um boleto, porque quem já atrasou várias parcelas de carro sabe, você entra no banco, ou você paga todo ou você não paga nenhuma. E aí eu falei, mas a dívida é alta, são 6, 7 parcelas, era R$ 4.800. Ela falou assim, irmã, eu não quero saber o valor, manda um boleto pra mim que eu vou pagar, porque Deus mandou eu pagar. Aí eu fiz isso na hora. Peguei o orgulho, pus o orgulho no bolso, que Deus resiste aos orgulhosos, inclusive isso é bíblico. E eu, muito constrangida com o amor de Deus, aí volta no que Deus falou comigo no quarto. Você não precisa fazer nada porque eu já fiz. Deus já tinha falado com ela de manhã. Eu peguei, mandei o boleto para ela de R$ 4.800. Ela mandou o comprovante 5 minutos depois e ela pagou a dívida do meu carro. E eu falei para ela, obrigada, irmã, Deus abençoe a sua vida e multiplique. Ela falou assim, agradeça a Deus, porque foi Ele que fez. E aí, esse é outro testemunho que eu tenho para contar. Eu sei que isso foi meados de setembro, outubro, novembro. E aí, essa irmã, ela ganhou um presente depois, que ela foi para um resort em Campinas no final do ano, ela ganhou. Então, não sei detalhes, mas eu sei que ela teve uma bênção, né, também muito boa nesse sentido também de ter sido presenteada com o amor de Jesus. E então esse testemunho é para que você clame a Deus. Clame a Deus. A palavra do Senhor diz para nós claramente em Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Deus não me recompensou financeiramente. Só. Porque é só. Para mim, só.
Dinheiro para mim, graças a Deus, ele não é mais o rei do meu coração. Mas ele ativou a minha fé. Ele me fez confiar mais nele. Porque, gente, ninguém sabia que eu tinha esse problema. A irmã sabia, porque a gente tinha tido uma conversa sobre isso. Eu tinha ido na casa dela e a gente tinha tido uma conversa. Mas eu não fui lá pra pedir nada, eu não fui lá pra dar golpe. Você entendeu? Você conversa, fala, não, vou ter que arrumar. E ela falou pra mim sobre perdão, nós conversamos sobre perdão, sobre a minha família, sobre a minha parentela. Nós tivemos esse tipo de conversa, um café da manhã. E o Senhor usou a vida dela pra me abençoar. E logo depois ela foi abençoada. E viver em Cristo, com Cristo, é isso. É um sendo generoso com o outro. É um fazendo o que pode fazer pelo outro. Eu sei que você pode achar um absurdo. R$4.800. Eu não tenho para abençoar. Gente, às vezes um abraço. Gente, um café. Uma ligação. Pegar o telefone e ligar. Não é mandar mensagem e falar, oi, irmã, você tá bem? Não. É pegar e ligar. Você tá bem? Onde você tá? Vou aí te ver. Você quer vir aqui em casa tomar um café comigo? Olha, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um pão com manteiga e um café. Porque às vezes as pessoas, elas estão tão arredias, elas são tão agressivas, estão tão feridas, que às vezes elas nem atendem mais o telefone, achando que você vai ligar para pedir alguma coisa. E na verdade você só quer amar. Na verdade você só quer derramar o amor de Jesus. Eu poderia ter visto aquela ligação daquela irmã e não ter atendido, por exemplo. Porque ela não me mandou mensagem, ela me ligou. E eu falava, gente, o que a irmã quer? 10 chamadas perdidas. Nossa, que pessoa tóxica, se eu sou uma pessoa ferida, certo? Mas aí o que eu pensei? Ela deve estar precisando de alguma coisa. Ou às vezes para levar alguém na escola, como eu tava com o Uber. Então, eu achava que era alguma coisa assim e já pensei na desgraça. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa. Porque ninguém liga pra alguém e insiste tanto. E aí é isso. E eu consegui ali ser abençoada, não só financeiramente, mas também emocionalmente, espiritualmente, sabe? Não tirei a bênção da irmã, recebi o amor de Jesus ali através do que o Senhor falou comigo, da experiência audível que eu tive dele no meu quarto. Então não é o dinheiro, é sobre todo o processo, tudo que eu passo, toda obediência e toda rebeldia que eu também vivi nesse período. No próximo vídeo, depois eu vou acabar falando sobre o testemunho desse carro, que aí também não foi tão bom. Mas antes dele eu vou contar o testemunho da minha reconciliação com a minha família. Que você possa ter um dia abençoado na presença do Senhor. E que você possa ter esse tipo de experiência com Deus. Que você possa viver o que eu vivi com Deus, até coisas melhores, mais altas. Mas é só você fazer o que Deus pede para você fazer. Ser obediente. E fazer que nem Jeremias 33:3 diz. Clame a mim. Clame a Deus, que Ele vai te ouvir.